Enquanto os irmãos encontram o texto, aproveito para saudar a todos, em nome de Jesus, dar as boas-vindas aos que nos visitam, aos nossos irmãos que saíram para as férias, já estão voltando, são bem-vindos. Outras famílias estão no gozo das férias, a bênção de Deus sobre cada um. Nosso abraço também àqueles que nos acompanham via internet, que estejam cultuando no mesmo Espírito ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 2 irmãos nossos foram hospitalizados essa semana, o presbítero Manassés, hospital português, e graças a Deus está sob controle, mas ainda tomando a medicação, e nossa irmã Zésa submeteu-se a um procedimento sexta-feira, graças a Deus está sob controle. Zésa está no hospital da Unimed 3. Coloque-os em oração, assim como aqueles outros, cuja lista aparece sempre no boletim. Vamos ver, queridos, esse precioso texto, 2 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 12. Nós já ministramos os 11 primeiros versículos em 2 oportunidades, e o texto que foi lido nesta manhã, na devocional. Agora nós vamos ler a partir do verso 12 até o verso 21. E eu gostaria de ler com você. Então nós vamos ler em uníssono esses versículos, de 12 a 21. Vamos então fazer isso com entusiasmo e com atenção. Leiamos. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Amém, amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta durante toda essa exposição, ouvindo atentamente aquela que é a palavra do Senhor. Tenho dito aqui que quando Pedro escreveu pelo Espírito Santo a primeira epístola, ele o fez para encorajar e para consolar a igreja, que vivia um tempo de tribulação por causa da perseguição. E aqueles irmãos dispersos por causa da perseguição estavam sofrendo por causa da fé, do seu compromisso. E Pedro os encoraja, os anima e os consola também. E ele dá o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, também no sofrimento,
que quando ultrajado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele destaca esse exemplo, esse modelo do Senhor Jesus. Na segunda epístola, o enfoque é outro. A grande doutrina que ele destaca aqui é a doutrina da segunda vinda de Cristo. E ele escreve para combater os falsos mestres. E é interessante, queridos, que Pedro adota a mesma metodologia de outros apóstolos, como, por exemplo, Judas, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo João. A gente combate os falsos ensinamentos com o ensino da verdade. É assim que a gente combate a heresia, ensinando a verdade. E há esse cuidado da parte de Pedro. Hoje, pela manhã, estaremos falando sobre fundamentos da fé, verdades que são fundamentais e são essenciais. É interessante que, antes de combater os falsos mestres, Pedro começa destacando os fundamentos. Ele entende que a igreja precisa estar bem embasada, ela precisa crer, conhecer e crer nos essenciais da fé. E Pedro nos ensina algo muito interessante a nós pastores, pregadores, nós que ensinamos na igreja, que o propósito de um pastor é levar a igreja à verdade de Deus e tomar medidas necessárias para que essas verdades fiquem na mente e no coração do povo. Interessante que quando Pedro escreve, ele tem consciência de que sua morte está bem próxima. E ele mesmo destaca aqui que isso lhe foi revelado pelo Senhor. Se você se lembra, João capítulo 21, depois de Jesus ter perguntado a Pedro, depois de sua ressurreição, Pedro, tu me amas? Estão lembrados daquele diálogo de Jesus com Pedro? Se você quiser abrir aí João capítulo 21, quando ele foi interrogado, o Senhor lhe disse: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Quando o Senhor perguntou pela terceira vez, tu me amas? Ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E aí a gente lê João 21, verso 18. Palavras do Senhor Jesus: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. E Pedro assim o fez, seguiu após o Senhor, e apacentou as ovelhas, pastoreou o rebanho. E Pedro nos dá um exemplo a todos, pastores, seminaristas, futuros pastores, líderes da igreja, presbíteros, que são pastores também. Ele usa mais uma vez, o presbítero Samuel destacou o uso da palavra diligência 2 vezes nos primeiros 11 versículos. Ele usa a palavra diligência novamente, dizendo de sua postura, sua conduta, de que diligentemente ele se empenharia, ensinando as verdades fundamentais, para que, mesmo depois de sua morte, essas verdades ficassem vivas no coração da igreja. E, pelos relatos da história, muito provavelmente 3 anos depois de ter escrito essa epístola, Pedro foi martirizado. A Bíblia não diz isto que vou dizer agora, mas a tradição assim o faz. O que a Bíblia dá a entender é que ele foi crucificado, porque fala dos braços, usa até essa expressão, mas a tradição diz que quando ele foi crucificado, ele não considerou-se digno de ser crucificado de modo semelhante a Jesus, e foi crucificado de cabeça para baixo. É isso que diz a tradição. No entanto, Pedro tem consciência, pela revelação do Senhor, que os seus anos de vida estão abreviados, estão terminando,
mas ele aproveita a oportunidade para ensinar a igreja aquilo que é essencial. Como eu disse, o grande tema dessa segunda epístola é a segunda vinda de Cristo. E ele se empenha para que a igreja continue firme nesse propósito, porque os falsos mestres estavam dizendo à igreja: quanto tempo faz que a gente ouve falar que ele vem, e até agora nada. E aí a gente lê nessa carta, no capítulo 3, Pedro dizendo: não retarda o Senhor a sua volta, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para com todos, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. É misericórdia do Senhor, é graça do Senhor, é oportunidade que a graça concede. Usando a linguagem do Apocalipse, o vinho ainda está misturado, o vinho da ira de Deus. Mas haverá um tempo quando esse vinho será sem mistura alguma, quando a ira de Deus se manifestar. E depois da volta gloriosa do Senhor Jesus, não haverá mais oportunidade para arrependimento. Por isso a Bíblia diz com muita clareza, palavras que Paulo escreveu aos Romanos, e foi esse o texto que o Espírito Santo usou para a conversão de Agostinho de Hipona: vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos as obras das trevas. Vai alta a noite e vem chegando o dia. É assim que diz a palavra de Deus. Queria dividir a palavra em 4 pontos, mas são bem objetivos. 2 deles foram contemplados nos primeiros 11 versículos. Eu vou apenas reafirmá-los. Perdão. Nosso tema é reafirmando verdades fundamentais. E a primeira verdade, que está muito clara aqui, é que a salvação é absolutamente gratuita. A salvação é absolutamente imerecida. É graça. E ela é baseada na obra consumada pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é uma verdade fundamental. O primeiro versículo desse capítulo 1 de Pedro, da segunda carta, diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está lembrando a igreja, numa época de falsos mestres, falsos ensinamentos, e uma palavra muito apropriada para nós outros, que vivemos dias de apostasia, e também da proliferação de falsos mestres, de falsos ensinamentos. Isso é um fundamento essencial. A salvação é absolutamente gratuita, ela é graciosa, é imerecida, e é baseada na obra consumada do Senhor Jesus. Quando nós pensamos em salvação, nos lembramos da regeneração. Há até quem, na teologia, procure fazer uma diferença entre regeneração e novo nascimento. Você vai me dizer, mas o significado é o mesmo. Eu estou dizendo, mas há quem pense assim. A regeneração é o Espírito de Deus dando vida e conduzindo a um novo nascimento, a uma nova vida. É uma ação do Espírito de Deus. Quando a gente fala sobre conversão, há 2 aspectos aqui: arrependimento e fé. E há uma discussão teológica também. O que vem primeiro, arrependimento ou fé? Né? Aí alguém diz, arrependimento, sim, mas como arrependimento sem a fé? Né? Outro diz, é a fé, mas como fé sem arrependimento? Então, eu prefiro ficar com aqueles que dizem, arrependimento e fé acontecem simultaneamente. E é graças à ação do Espírito de Deus que uma pessoa se arrepende e crê. É uma ação a partir da chamada eficaz do Espírito Santo, dessa vocação eficaz. Outro aspecto da salvação, a justificação. É uma ação do justo juiz, que declara sem culpa diante do santo aquele que é tão cheio de pecados. E aí o apóstolo Paulo escreveu tão lindamente aos Romanos: justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 8 de Romanos ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então vejam quantas verdades: regeneração, novo nascimento, arrependimento e fé, conversão, justificação, o selo do Espírito Santo. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, vocês ouviram a pregação da verdade e creram, e então foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, ou seja, a garantia de que nós pertencemos a Deus. E o nosso nome é escrito no livro da vida. Então são ações da graça de Deus, que chama alguém que está distante e o aproxima, chama o perdido para salvá-lo. Ele é reconciliado e ele agora faz parte da família de Deus. Eu gosto muito da construção que o apóstolo Paulo faz na carta aos Efésios. Nós éramos estranhos às alianças, estávamos perdidos, sem Deus no mundo. No entanto, nós somos aproximados. E ele usa a expressão: nós somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. E ainda no capítulo 8 de Romanos, desde o verso 31 ao verso 39, as provas e a certeza do amor de Deus, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Tudo que ele vem falando desde o capítulo 1 a respeito da obra de salvação em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Lembram-se do estudo do Apocalipse? O acusador já não acusa mais, porque ele nos justifica. Ele nos justifica. Quem nos condenará? Paulo pergunta. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele cita várias possibilidades, vários eventos, várias situações. Ele diz: estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E aí, queridos, nós temos essa doutrina bíblica, a perseverança dos santos, perseverança por causa do Senhor. Nós somos conservados fiéis por causa do Senhor. E Jesus disse: ninguém vos poderá arrebatar das minhas mãos. Deus seja louvado por isso. Pedro estava lembrando essa verdade. A salvação é absolutamente gratuita, imerecida. Ela é baseada na obra consumada pelo Senhor Jesus. Ele usa aqui a expressão: na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Segunda verdade, segundo ponto, que nós vimos também nos primeiros 11 versículos, é que juntamente com a salvação, o Senhor Deus graciosamente proveu tudo o de que precisamos para viver uma vida piedosa e para chegarmos ao destino glorioso. Na salvação, Ele nos libertou da culpa do pecado, Ele nos libertou do poder do pecado. Nós éramos escravos do pecado, agora pela graça somos servos da justiça. Acontece que nós não fomos libertados ainda da presença do pecado. O pecado, como princípio, ainda não foi desarraigado de nós. Nós temos na nossa liturgia de culto um momento que é de confissão. E esse momento não pode ser considerado de só menos. Esse momento não pode ser banalizado. É um momento muito sério, porque conquanto sejamos salvos em Jesus, sejamos habitados pelo Espírito de Deus, tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida, infelizmente, nós ainda somos pecadores. E nós precisamos confessar os pecados, precisamos nos arrepender. E como disse o salmista,
precisamos que o Senhor nos perdoe até daquelas faltas que nos são ocultas. Então é um momento muito sério da confissão de pecados. A gente precisa verdadeiramente derramar o coração. No entanto, queridos, a Bíblia diz que o Senhor proveu todos os meios para que nossa vida se desenvolva piedosamente até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Pedro usa uma expressão, capítulo 3, verso 18, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E como vimos aqui semana passada, ele destaca certas virtudes que devem ser associadas umas às outras. Olhando aí para a sua Bíblia, desde o verso de número 5, com a fé, que são os essenciais de Deus, o fundamento daquilo que cremos, as verdades essenciais da fé. Associemos com a fé a virtude, que a gente disse aqui que a gente pode traduzir essa palavra virtude por um bom caráter. A fé, a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Conhecimento que significa entendimento espiritual. É algo que nos é ensinado pelo Espírito Santo de Deus, que nos dá discernimento, que nos dá conhecimento. É muito mais do que assentimento mental. É muito mais do que isso. É uma verdade que desce ao coração e que é incorporada à vida. Com conhecimento, ele fala de domínio próprio, que nós falamos aqui, que significa uma disciplina vigilante. É a graça para dizer não ao pecado, não ao velho homem, não ao mundo, pela graça de Deus e pela força que ele supre. Paciência ou perseverança, essa é uma atitude de fé. É alguém que está passando pela tribulação, pela luta, mas diz assim, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ou como Paulo diz, segunda carta a Timóteo, tenho sofrido todas essas coisas, porém não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Isso é perseverança, é quando tudo vai mal e você diz, mas o Senhor reina, Ele está no controle. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da minha vida, Ele tem um propósito, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é gracioso, Ele está no controle. Então mesmo na luta, na prova, na dor, no momento mais agudo da vida, perseverança, é essa atitude de fé, que é traduzido também na Bíblia por paciência. Depois, piedade, que fala de nossa relação com Deus, nossa intimidade com Ele, nossa comunhão, nossa reverência. Estamos constantemente na presença de Deus. Um piedoso é alguém que tem consciência, que está na presença de Deus. Como tinha o salmista e por isso orou, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Isso é piedade. Isso é piedade. É alguém que sabe que está na presença de Deus, né? Ou como ensinou Paulo, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. É para agradar a Deus. Isso é piedade, admiração reverente. Ele fala sobre fraternidade, que é a palavra que nós conhecemos bem, palavra Filadélfia, o amor fraternal, a atitude fraternal. E por fim ele usa a palavra amor, que é a palavra ágape, que é o amor cristão, o amor genuíno. Ou seja, se você observar o texto, olha aí na sua Bíblia, o que é que Pedro diz aqui? Que essas virtudes precisam fazer parte da nossa vida e com diligência, com empenho, nós precisamos viver a vida cristã de tal maneira que essas coisas estejam em nós e cresçam em nós. Olha o que ele diz, verso 8. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, vou usar aqui a melhor palavra, em vez de cego, é míope, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior
confirmar a vossa vocação e eleição. Você foi chamado pelo Senhor, você é um eleito de Deus, então procure confirmar a vocação, confirmar a eleição com essas virtudes na vida que foram providas pelo Senhor, para que estejam presentes na nossa vida e a gente cresça e a gente amadureça. E ele diz assim: porquanto procedendo assim, olha que palavra, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceira verdade, nós temos agora aqui no texto de hoje, versos 16 a 18. A terceira verdade é: o Senhor Jesus voltará. Talvez essa seja uma pregação que precisa ser dita com mais ênfase em nossos dias, porque no primeiro século a igreja tinha consciência da volta iminente do Senhor Jesus. E quando eles se reuniam e diziam Maranata, havia dois sentidos aqui quando eles diziam Maranata. Um deles era uma invocação da bênção de Deus, de sua atuação, quando eles se reuniam: Maranata, vem Senhor, com a tua presença espiritual, inclinar o nosso coração, fortalecer nossa fé, nos ensinar. Mas Maranata também olhando para essa perspectiva, a volta gloriosa do Senhor Jesus. E o que Pedro está dizendo aqui: Jesus voltará. E ele usa um argumento muito interessante. Ele fala agora como apóstolo. E ele diz: Jesus voltará. E eu quero dizer a vocês que eu tenho uma convicção muito grande, eu em particular, porque eu sou uma testemunha ocular da sua glória. E ele fala de um evento dos mais importantes na sua vida, no seu treinamento, no seu preparo. Quem estiver anotando, só anote os versículos para ler depois. Mateus 17, 1 a 8, Marcos 9, 2 a 8 e Lucas 9, 28 a 36. O texto de Lucas é o meu preferido. Todos os três textos falam da transfiguração. Vocês se lembram que quando Jesus foi transfigurado, ele levou para o monte 3 dos seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Os outros ficaram ao pé do monte. E a Bíblia diz que Jesus foi transfigurado diante deles. Eles viram a glória do Senhor. E foi algo tão impactante, como Pedro tinha esse temperamento impulsivo. Pedro disse: Senhor, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, porque naquela ocasião apareceram Moisés e Elias. Me esqueci mesmo agora, o nome Elias deu um branco aqui, viu? Ainda bem. Eu não estava testando vocês, não, esqueci mesmo, viu? Não, me deu um branco em Elias, né? Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Olha que figura linda. A lei e os profetas falaram a respeito de quem? Do Senhor Jesus. Apontavam para o Senhor Jesus. E Pedro, empolgado, disse: Senhor, façamos 3 tendas. Uma será tua, uma será de Moisés e outra será de Elias. Depois dessa palavra de Pedro, o texto bíblico diz que uma nuvem os encobriu a todos. Eles não viram mais a ninguém. O que eles ouviram foi uma voz, a voz do céu, dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. É interessante, queridos, que Pedro, na empolgação, colocou Jesus, Moisés e Elias no mesmo patamar. Só que Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Elias. Moisés e Elias vieram por causa do Senhor. O que o Senhor estava ensinando ali a Pedro é: ouvi o meu filho. Porque na verdade Moisés e Elias falaram a respeito dele. E Pedro disse:
façamos 3 tendas aqui, 3 tabernáculos, 3 tendas. Quando a nuvem foi dissipada, eles não viram mais a ninguém, senão somente a Jesus. Pedro faz agora, traz à memória da igreja, esse relato. Ele diz que era testemunha ocular da glória do Senhor. E é interessante que ele usa mais uma vez a palavra tabernáculo. Antes ele disse, façamos 3 tendas. Agora ele diz, estou prestes a deixar esse tabernáculo, ou seja, o corpo, falando aqui da sua morte. O que Pedro está dizendo, e é muito importante isso aqui para nós, como foi para a igreja. Você imagina naquele contexto, os cristãos presos, torturados, martirizados, sofrendo por causa da fé. E essas lembranças eram importantíssimas, os essenciais da fé, a salvação graciosa e merecida, graças à obra de Jesus Cristo. O processo de santificação, o Senhor proveu todos os instrumentos, os meios, para que sua vida cristã cresça, você seja santificado, para que você seja frutífero, operoso, que você não tropece em tempo algum. A terceira verdade, a volta gloriosa do Senhor Jesus. O cristão ali preso, torturado, humilhado por causa da fé, mas mantendo-se firme. Esse belo hino que Rebeca cantou há pouco, não é, baseado lá em Filipenses 2, isso é tão precioso, né? O Senhor passou por todo aquele processo de humilhação, mas ele foi glorificado. E essa é uma lição bíblica também para os cristãos. Essa mensagem hoje, queridos, essa verdade tem confortado nossos irmãos que estão sofrendo por causa da fé ao redor do mundo. Muitos irmãos nossos hoje presos, encarcerados, torturados, humilhados, tendo seus bens confiscados. Eles têm no seu coração um conforto enorme da esperança e da expectação da volta gloriosa do Senhor Jesus. E o que Pedro está ensinando aqui é que ele foi testemunha ocular da transfiguração. E a transfiguração histórica corrobora com a confiabilidade de sua pregação e ensino a respeito da gloriosa volta do Senhor. Está dizendo, nós fomos testemunhas oculares. Ele está dizendo, eu, Pedro, Tiago e João, nós fomos testemunhas oculares da sua glória. E é isso que ele está dizendo aqui à igreja. Eu quero que isso esteja no coração de vocês. Porque ele, que foi glorificado diante dos nossos olhos, nós antevimos a sua glória. Ele voltará gloriosamente. O que Pedro está dizendo aqui, trazendo a experiência histórica para o texto, é o seguinte, nós não estamos inventando nada. Talvez os falsos mestres estivessem dizendo à igreja, isso é invenção, isso não é verdade, isso não é fato. E aí Pedro diz, nós somos testemunhas oculares, nós vimos a sua glória. Ele voltará. Ele voltará. Que essa verdade esteja aí pulsando no nosso coração, queridos. Ele voltará. Que a gente volte a dizer com convicção, Maranata, vem Senhor Jesus. E a quarta e última verdade. Primeira, a salvação é absolutamente gratuita e merecida, graças à obra de Cristo. A santificação, ou seja, o Senhor já proveu tudo de que precisamos para vivermos uma vida piedosa. Terceira verdade, a volta gloriosa do Senhor Jesus. E por fim, Pedro afirma, e isso é muito importante para os nossos dias, que as Escrituras Sagradas dão testemunho da verdade. Irmãos, na hora da prova, na hora da dureza, na hora da fé, quando do ponto de vista humano a gente diz assim, está dando tudo errado. Quando do ponto de vista humano a gente diz assim, quanto mais eu oro, parece que as coisas pioram. Quando a gente está ali naquilo que um servo de Deus chamou de o cadinho da provação, ou o pilão de Deus, quando Ele está nos quebrando, e a exemplo do que aconteceu na experiência de Abacuque, até quando clamarei e não escutarás?
Até quando gritar-te-ei violência e não salvarás? Quando a fé parece inócua, inverossímil, quando as pessoas dizem a nós: o teu Deus, onde está? Cadê o teu Deus? Como disseram a Jesus quando estava na cruz agonizando: se Deus gosta mesmo dele, que venha salvá-lo. Olha que coisa, na hora da dor. E você sabe que o nosso coração é enganoso, a gente olha para as circunstâncias, e a tendência do coração enganoso é dizer: Deus se esqueceu de mim, Deus não liga para mim, Deus não ouve a minha oração, Deus não vê minhas lágrimas. Ou quando o ímpio prevalece contra o justo, como disse Asaf: quase os meus pés resvalaram, porque os ímpios prosperam. E ele disse: quanto a mim, inutilmente conservei a integridade, porque a cada manhã sou afligido, toda manhã é uma pancada. Inutilmente conservei a fé. De que adiantou? E aí essa palavra era oportuna para aqueles irmãos. Você pode imaginar um irmão nosso na fé sendo flagelado, preso a um tronco, um irmão nosso na fé sendo lançado às feras, e a sua família está vendo, e a igreja está ali, do ponto de vista humano, acuada, perseguida, humilhada. E Pedro estava lembrando que essa é uma verdade fundamental, e nós precisamos adotar isso. As Escrituras Sagradas dão testemunho da verdade, elas são confiáveis. E vejam os argumentos que a gente pode usar aqui biblicamente. O Espírito Santo inspirou toda a profecia bíblica. Guarde isso, versos 20 e 21. Olha que palavra preciosíssima, queridos, para nós. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porém, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. É interessante isso. Quantas vezes você já ouviu isso de alguém, ou evangelizando, ou alguém querendo desmerecer sua fé? Sim, mas a Bíblia foi escrita por homens. É certo que foi escrita por homens. Mas como diz o texto, homens santos, que falaram da parte de Deus, que foram movidos pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo inspirou toda a profecia bíblica. É muito interessante a gente dizer, paralelamente a isto, que o Espírito Santo não anulou a individualidade dos escritores humanos das Escrituras, mas zelou por eles enquanto eles escreviam, porque cada escritor bíblico tem um estilo literário, e o Espírito Santo preservou o estilo literário de cada um. O que o Espírito fez foi zelar por eles enquanto eles escreviam, para que suas verdades não tivessem erro. Então eles foram instrumentos, foram inspirados pelo Espírito de Deus, e eles escreveram sob a autoridade do Espírito de Deus. Então, quando a gente abre as Escrituras Sagradas, queridos, é a palavra de Deus que a gente lê, e a gente deve recebê-la como verdade de Deus. A palavra que Pedro escreve aqui a respeito do valor das Escrituras vale para nós também hoje. O verso 19 diz aí: fazeis bem em atendê-las. Nenhuma profecia provém de particular elucidação. Os homens que escreveram, eles não criaram, eles não inventaram, mas é a palavra de Deus. Quando estudamos o Apocalipse, está bem claro lá: revelação do Senhor Jesus Cristo. É a palavra do Senhor. Por isso os profetas de Deus, quando ministravam, quando proclamavam a palavra, diziam: assim diz o Senhor. Essa era a autoridade. Fazeis bem em atendê-las. É muito interessante a gente dizer isso, que a Escritura Sagrada não consiste em opiniões pessoais, mas na revelação divina aos homens, mediante o Espírito de Deus. Não é a opinião de Pedro, mas é a palavra de Deus, pela instrumentalidade de Pedro. E
As Escrituras nos falam da bênção divina prometida para quem nelas medita, a fim de obedecer. Eu separei aqui alguns textos, eu não os anotei, eu vou ler, queria ler com vocês. São textos bem conhecidos, mas vale a pena a gente encontrar o fundamento na própria Bíblia. Livro lá de Velho Testamento, Josué, livro histórico de Josué, capítulo 1. Josué sendo chamado para ser o sucessor de Moisés. Que tarefa difícil, e ele tremeu diante dessa tarefa. Mas vejam a instrução que o Senhor dá a ele. Capítulo 1, verso 8. Vou ler desde o verso 7 para a gente entender o contexto. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E aí, verso 8, vamos ler juntos? Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É a palavra de Deus a Josué. Não se desvie dessa palavra, Josué. Medite nela de dia e de noite e procure viver de acordo com a instrução da palavra. Essa é uma palavra para mim e para você também, queridos. Esse aqui talvez nem precise abrir, a gente sabe dizer. Salmo 1, 1-3. Vamos dizer juntos? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É assim mesmo. João capítulo 8, palavras do Senhor Jesus, quando estava falando a respeito de ser ele a luz e de libertação. João capítulo 8, versos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tiago, pouco antes aí de Pedro, Tiago capítulo 1, verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido naquilo que realizar. Olha aqui a advertência para nós. Quando estávamos estudando o Apocalipse, logo no início, o pastor Leandro chamou a atenção para um aspecto muito interessante, quando falou, capítulo 1, 3º versículo, que aquela congregação que recebeu as cartas do Senhor Jesus, as igrejas, aquela congregação era atenta, ouvia cuidadosamente. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurados os que ouvem e os que guardam. E aqui Tiago está indo nessa mesma linha. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. A gente está ouvindo a pregação bíblica, a aula da escola dominical, o estudo bíblico, o ensino da Bíblia, e a cabeça está longe, está pensando em outra coisa. Ou a Bíblia está sendo lida e a pessoa está lendo outra coisa, está olhando lá o WhatsApp e outra coisa mais, fazendo uma pesquisa aí no Google. Na hora da leitura da Bíblia, a Bíblia está sendo lida, ministrada, e o pensamento está fora, em outra coisa. Não, mas ouvinte que ouve com diligência e não com negligência, e que é um operoso praticante, diz o texto, será bem-aventurado naquilo que realizar. Voltando um pouco de Tiago, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Esse é um texto também muito conhecido. Segundo a Timóteo, capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, verso 14, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância
Sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus, olha que palavra. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus nos dê a graça, queridos, de amarmos a sua palavra. Eu fico sempre emocionado quando leio Salmo 119, verso 97, quando o salmista diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Olha que testemunho. E o homem que dizia assim, quanto amo tua lei, dizia também, verso 136, torrentes de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua palavra. Esse homem amava tanto a palavra de Deus, que ele chegava a chorar ao perceber que as pessoas desprezavam a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos de um despertamento para que a gente ame a palavra de Deus, ou quem já amou, que volte a amar a palavra de Deus e meditar nela todos os dias. Concluindo esse ponto e fazendo breves observações, quando a gente se aproxima da Escritura, a gente precisa ter uma consciência. Ninguém pode ir às Escrituras e interpretá-las segundo os seus pontos de vista ou suas opiniões pessoais. Ninguém pode interpretar as Escrituras como lhe convém. Não. Eu sempre cito Augusto Nicodemos, que diz assim: a Bíblia tem uma só interpretação. Tem várias aplicações, mas uma interpretação. Isso significa dizer que Deus disse o que ele quis dizer. Não é assim, você interpreta de um jeito, o outro interpreta de outro jeito, nada disso. A Bíblia tem uma interpretação. Deus disse o que ele quis dizer. Não é sem razão que o salmista orou. Salmo 119 também, verso 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Não é assim, porque você sabe grego, sabe hebraico, você vai lá agora, arrogantemente, eu vou entender, nada disso. Porque até um analfabeto, pela ação do Espírito de Deus, pode compreender a verdade de Deus. E um semi-analfabeto. Nos meus tempos de jovem adolescente, eu conheci uma irmã em Garanhuns, que se converteu lendo as Escrituras. Olha que coisa linda. No culto de oração, o pastor da igreja era o reverendo Gerson Gouveia. Ele costumava abrir uma oportunidade na reunião de oração para que as pessoas citassem textos da Bíblia. E aquela irmãzinha que aprendeu a ler na Bíblia, querido, geralmente ela escolhia os maiores textos, né? Todo mundo já sabia. Mas a gente se alegrava. Como ela amava a palavra de Deus. Ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. E ela tinha um amor tão grande para com a palavra do Senhor. A gente precisa da ação do Espírito de Deus. Senhor, desvenda os meus olhos. Eu quero enxergar a tua palavra. 1 Coríntios 2, 14 e 15. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus não o revelou pelo Espírito Santo que foi derramado. É o Espírito Santo. Ele é o fiel intérprete das Escrituras Sagradas. Pedro estava combatendo os falsos mestres que procuravam desconstruir essas verdades fundamentais da salvação, da santificação, da volta de Jesus, da fidelidade da palavra do Senhor. Eu não precisa talvez abrir, eu vou abrir rapidamente aqui para ler 2 outros textos sobre falsos profetas. Por exemplo, Deus levantou o profeta Jeremias para combater os falsos mestres. E Jeremias escreveu assim, capítulo 23 de sua profecia, o verso de número 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Falsos profetas que
falavam de uma vã esperança, despertavam no coração do povo uma vã esperança. Voltando ao Apocalipse, a besta que emerge da terra, as falsas religiões, os falsos ensinamentos, ideias humanas, do personalismo humano, criações humanas, da mente das pessoas. Por isso é sábio fazer como os irmãos de Bereia, ouvir e conferir escritura com escritura, para ver se de fato é assim. A palavra de Deus tem a palavra final. E ainda o profeta Ezequiel, logo depois aí de Jeremias, Lamentações, Ezequiel, capítulo 13, versículo 3, na mesma linha, ele estava combatendo os falsos mestres. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Muito cuidado, queridos, com esses profetas que falam de revelações. Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma revelação. Confira escritura com escritura. Nós cremos que as escrituras são inspiradas por Deus, são a única regra infalível de fé e de prática, e cremos também na suficiência das escrituras sagradas. Nós não precisamos de novas revelações, porque a palavra de Deus tem revelado a sua verdade. Agora, claro que gente piedosa, gente que anda com Deus, que tem intimidade com Deus, segue impulsos do Espírito Santo de Deus. Mas sempre essas palavras estarão de acordo com a palavra de Deus, com a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo. São essas verdades fundamentais, que elas estejam no nosso coração, pulsando em nosso coração, e que nossa vida seja para a glória de Deus. A salvação graciosa, a santificação providenciada, a expectação pela volta gloriosa do Senhor Jesus, e o amor e apego à palavra de Deus, verdade revelada, verdade inspirada. Que Ele nos abençoe, nos santifique, nos ensine para a sua glória. Amém. Vamos ficar em pé. O pastor Kleiber vai orar e nos despedir, impetrando a bênção apostólica. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, como é maravilhoso podermos ouvir a Tua palavra, Pai. Muito obrigado, porque o Teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou esses homens para escreverem a Tua palavra, é o mesmo que nos capacita hoje, por graça e favor, a compreender o que foi escrito e registrado para o Teu povo e também para o mundo, servindo como juízo. Ó Senhor, dá-nos sim esta grande bênção de amarmos mais a Tua palavra inspirada pelo Teu Espírito, Senhor, a nos apegar a ela, a que ela seja de fato aquilo que preenche nosso pensamento durante o dia e também durante a noite. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor, porque vemos que mesmo Pedro, apóstolo, chamado por Cristo para ser apóstolo, sim, mesmo com a experiência tão grandiosa da transfiguração, afirmou: mesmo assim, temos tanto mais confirmado a palavra profética. Mesmo a experiência, gloriosa como foi, ele não colocou acima da palavra. Muito pelo contrário, ele a confirmou. Cristo, Ele é o cumprimento das profecias. Cristo é o cumprimento da lei. Ele é superior, porque Ele foi quem criou a lei. Ele comissionou os profetas. Ele é o cumprimento, Ele é o verbo, Ele é o Logos de Deus, Ele é o próprio Deus. E a Sua palavra é confiável. Senhor, cremos assim e somos gratos pelo Teu ensino nesta manhã. Toda a glória seja ao Teu nome, Pai. Que palavras continuem assim vindas do Teu Espírito pela Tua palavra, Senhor, para nos confrontar, para nos humilhar, para nos fazer crescer em fé em Ti e na Tua palavra, Senhor. Abençoa mais e mais o Teu povo, Senhor. E um avivamento só vem pelo Teu Espírito e pela Tua palavra.
Dá-nos mais, Senhor, mais de Ti, da Tua palavra. Aviva-nos, santifica-nos, purifica-nos, Senhor. Faz-nos agradáveis a Ti a cada dia, para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso eterno, maravilhoso Pai, a comunhão, o poder, as incomparáveis consolações do Espírito Santo e o seu avivamento sejam sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor nessa terra, até o dia que Ele vai voltar a nos buscar e nos tomar para si. Amém e amém.